Vinheta de abertura, fundo azul. Ao centro, os círculos tomam o aspecto de um átomo que dá lugar ao globo terrestre, que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco, dentro dele, nome do programa, Meio Ambiente por Inteiro. Olá, seja bem-vindo ao Meio Ambiente por Inteiro. A gente começa o programa dessa semana com uma pergunta. Você sabe dizer qual o único país do mundo que foi batizado com o nome de uma árvore? 5 segundos para pensar. Cronômetro aparece na tela ao lado do repórter. Ele está sentado em banco de concreto. É claro que é o Brasil por causa da madeira avermelhada, explorada pelos portugueses quando chegaram aqui em 1500. Repórter Leonardo Ferreira. Na época ainda não sabiam a diversidade da nossa flora e a importância vital das árvores para a sobrevivência de todos nós. É por isso que hoje vamos relembrar em um só 2 programas dedicados às árvores. Fique ligado que o Meio Ambiente por Inteiro já está no ar. Letreiro, exibido em setembro de 2019. Sol no céu alaranjado. Parece uma pintura. Entre os troncos, aos poucos o sol some no horizonte. As árvores embelezam o cenário. Pôr do sol, silhueta de árvore. Esse é o registro de um fim do dia na área central de Brasília. Céu está laranja, sol se põe, transição, feixe de luz, céu azul, árvores. O dia amanhece, começa a disputa por um lugar à sombra, seja para estudar, bater papo, estacionar. Quem não quer fugir um pouco do sol? Quadra de Brasília tem diversas árvores, flor de cor roxa. Árvores vão muito além de proporcionar sombra fresca e colorir as ruas, como os ipês floridos da capital do país. Ipê rosa. Nenhuma cidade se desenvolve, se mantém ou evolui sem vegetação próxima. As árvores nos dão alimentos, madeira, matéria-prima para fabricar papel, melhoram o clima e enriquecem nossa biodiversidade. Buquê de ipê em árvore. Vitória Ferrari, engenheira florestal. Locais para ninhos de passarinhos e uma série de outros animais, né? Alimentação, né, da fauna, sombreamento, troca de nutrientes, né? Reciclagem de nutrientes no solo também. Então tem isso do ponto de vista ecológico. Segundo a Organização das Nações Unidas, uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou que a sombra das árvores pode reduzir os custos das casas com ar-condicionado, por exemplo, em até 30%. As árvores também ajudam no equilíbrio do ecossistema quando armazenam gases poluentes. As folhas agem como filtros e retiram do ar o dióxido de carbono, gás que mais contribui para o efeito estufa e atinge altas concentrações na atmosfera. Nuvens no céu azul claro em movimento. Falar de árvore é lembrar que o Brasil é privilegiado. Temos a biodiversidade mais rica do mundo. Mapa Mundi. Nosso país abriga 8.175 espécies de árvores. Representa 14% de todas que existem no planeta. Em seguida, bem atrás, vem a Colômbia e a Indonésia. Então começaram-se... Além de engenheira florestal, Vitória é doutora em agricultura, solo e nutrição de plantas. Pergunta a ela como seria a vida na Terra sem o verde. A Terra tem cerca de 4 bilhões de anos estimados. Até mais de 3 bilhões de anos não havia árvore. Então a diversidade é muito menor. Então tudo isso que a gente falou que as árvores beneficiam, é a quantidade grande de vapor de água no ar, biodiversidade, abrigo de fauna, né, e alimentação, nada disso teria. Então a gente teria realmente uma vida muito mais pobre, muito menos bonita também. Árvores esguias de diversas espécies. Você vai perceber agora que árvore, além de tudo o que já dissemos, tem a capacidade de ser amiga e inspiração poética. Estamos na 108 Sul, quadra de um bairro nobre de Brasília. Foi a primeira a ser construída na capital. O carro entra dentro da quadra. Por aqui encontramos um senhor de 81 anos, um baiano que não economiza simpatia. Este é o seu Lourivaldo. Ele pousou nas terras candangas na inauguração da nova capital em 1960. Com o espírito empreendedor aflorado, montou a primeira banca de revista e decidiu plantar 2 árvores ao lado, de olho no futuro. Essas 2 árvores eu plantei Lourivaldo Marques, porque dono o da sol banca. batia forte e vinha do Oriente. Então eu plantei pensando em fazer sombra para a gente. São 2 ficus italianos que ultrapassam os prédios com 6 andares. As árvores têm cerca de 30 metros de altura e formam juntas uma espécie de portal, que ganhou até um poema. Portal é energia. Passe aqui todos os dias.
faça seu pedido com alegria e realize a sua magia. Uma dupla que guarda histórias e que já marcou 4 gerações. A do seu Lorivaldo, dos filhos, dos 18 netos e 8 bisnetos. Quando a gente menos espera, olha onde está o pai das árvores gigantes. Lorivaldo escala as árvores. Cuidado, seu Lorivaldo, por favor, hein? Tá tudo bem e eu estou feliz. Já conferi aqui minha pressão, tá 12/8. Camila parou para admirar, prometeu até trazer a filha. Pretendo trazer ela hoje já para conhecer, com certeza, gostei muito. Camila Cardoso, Legal Relações ter umas Públicas. coisas assim no meio da cidade, né? Dá uma aliviada na tensão do dia a dia, enfim. Tô surpresa, gostei. Lorivaldo caminha e se apoia em galhos das árvores. Se você já disse ou escutou alguém falar que toda árvore plantada faz bem ao meio ambiente, preste atenção no que vamos explicar agora. Essa teoria caiu por terra. Acredite, em alguns casos, o desmatamento pode ser do bem. Vamos usar como exemplo os pinheiros plantados no Distrito Federal. É verdade que eles foram importantes na história da construção de Brasília. O problema é que as florestas ficaram abandonadas, consumindo grande quantidade de água. Para se permanecer um cerrado com 50 metros cúbicos por hectare, Pedro Maciel, você engenheiro precisa de florestal. 50 mil litros de água. Quando você tem a monocultura do pino, você precisa de 600 mil litros de água. Então, isso exaure o lençol freático e é prejudicial para as áreas de recarga hídrica. A madeira colhida pela empresa de engenharia florestal é vendida para a indústria. Parte é exportada. O restante, vendido aqui. Máquina despeja madeira. A casca vai para a jardinagem e a lenha é destinada para a produção de cavaco de madeira, usado como combustível renovável na geração de energia térmica. Resumindo, do pinheiro só não se aproveita a raiz. Máquina pega galhos de madeira e levanta. Flor branca. No lugar onde por décadas havia pouca biodiversidade, hoje é o recomeço da vida. Aqui a gente já tem a presença de algumas lobeiras, mas para lá principalmente algumas Fernanda plantas, Benevides, algumas aves doutora em tem lá a desenvolvimento fruta que o sustentável. lobo-guará se alimenta. Ele se alimenta, né? E ele vai defecar em outro ponto. E aí ali vai nascer uma nova lobeira. Então, para que a gente tenha realmente o cerrado mesmo, como ele deveria estar, né? A gente precisa que tenha também uma fauna. Lobo-guará caminha em vegetação de cerrado. Antes da gente encerrar esse bloco, uma informação importante. Goiânia é a cidade com mais de 1 milhão de habitantes mais arborizada do país. Segundo o IBGE, a capital de Goiás cultiva 1.200.000 árvores. Em segundo lugar aparece Campinas e em terceiro, Belo Horizonte. Bom, no próximo bloco a gente continua falando do pau-brasil. Vamos mostrar que ele é usado até como medicamento. É rapidinho, eu volto já. Vinheta Fundo Azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta Fundo Azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Céu azul. No começo do programa, você viu, eu falei que o Brasil é o único país do mundo que tem nome de árvore. Por isso, nada mais justo falarmos do pau-brasil, explorado para a tintura de tecidos por causa da cor avermelhada. E aí, tá preparado? Vamos nessa. Letreiro, exibido em abril de 2018. O pau-brasil foi a primeira atividade econômica do Brasil. Estamos falando de muito tempo atrás, lá por volta de 1500, logo depois da descoberta do país. A história nos revela que a madeira foi a primeira riqueza que chamou a atenção dos portugueses, comandados pelo navegador Pedro Álvares Cabral. A exploração da espécie era estimulada basicamente pela abundância e resistência da madeira. No tronco da árvore, o pigmento vermelho extraído passou a ser usado para atingir roupas. O pau-brasil é essa árvore que a gente tem, né, aqui ao fundo. Ela, em área de mata, ela pode chegar a 20, 25 metros de altura. Aqui, logicamente, a gente está num ambiente urbano. Então, muitas vezes as pessoas até se assustam e falam, mas o pau-brasil é pequeno, assim. Roberta Lima, é porque ela não está no ambiente florestal. dela natural, então ela não precisa competir tanto por luz com porte menor. Folhas de pau-brasil. O pau-brasil é conhecido por outros nomes: ibirapitanga, pau-vermelho, pau de Pernambuco, arabutã, ibirapitã, muirapiranga, orabutã, pau-rosado ou pau de tinta. Haja nome, né? Em outubro e novembro, a árvore se cobre de flores amarelas.
Ela é bonita, é uma árvore ornamental. As flores, o período de floração que ocorre no final da primavera e início do verão é muito bonita, são flores amarelas. Então é uma planta extremamente ornamental. Então, mas muitas pessoas gostam de plantar para ter um exemplar de pau-brasil, já que foi a árvore que deu nome ao país. O pau-brasil também pode ser um grande aliado no tratamento de algumas doenças crônicas. Foi o que descobriram pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco. Por telefone, conversamos com a farmacêutica Ivone de Souza, envolvida nesta pesquisa. O pau-brasil, ele apresenta propriedades medicinais Ivone de Souza, bem pesquisadora, importantes, UFPE. Para vários tipos de patologia, como, por exemplo, atividade anti-inflamatória. Ele é utilizado como um tônico também e, principalmente, ação cicatrizante. E isso nós conferimos dentro do laboratório através de uma investigação científica baseada nas informações de uso popular. Os pesquisadores acreditam que o pau-brasil seja capaz de diminuir tumores em até 80%. Homem toca violino. Repórter Leonardo Ferreira, Brasília, DF. A árvore, símbolo do nosso país, está em todas as orquestras do mundo. O arco feito de pau-brasil usado no violino é mais denso e flexível do que qualquer outra madeira. Isso foi descoberto em meados do século XVIII por fabricantes de instrumentos franceses. Homem toca violino. Está vestido de blusa e calças pretas. Cássio tem 24 anos. A paixão pelo instrumento se despertou aos 6 anos. Veio de família. Cássio Silva, violinista. Meu irmão sempre tocou violino, né? Desde que eu nasci. E essa paixão veio a partir dele, né? Que vem esse interesse pelo instrumento, pelo som do violino, né? A partir daí estou até hoje, né? Tocando. Sabe aquela história de que o aluno se tornou melhor que o professor? Foi mais ou menos assim com Cássio. Hoje ele toca em orquestras em Brasília e é professor particular de 20 alunos. Cássio movimenta seus dedos nas cordas, enquanto passa o arco na corda. Entre eles, a Manuela, de apenas 6 anos. Nos últimos 6 meses, a menina marca presença por aqui uma vez por semana. Manuela tem longos cabelos loiros. Agora, quer saber por que o pau-brasil é a melhor madeira para fabricar o arco de violino? O pau-brasil ele é mais denso, ele tem uma densidade muito maior, mais que o carvalho, né? Ele tem uma estabilidade muito grande ao tocar. Tem outra questão. Arco bom de violino é arco que vibra, e isso faz toda a diferença no som. Quando você toca o instrumento, o arco vibra, que passa para os seus dedos, né, da mão. Aqui você vai ter noção de som que você vai querer tirar. Se é um som mais forte, mais limpo, mais sujo, né? Então, vem da vibração. O violino está apoiado no ombro. O pau-brasil é a melhor madeira para arco, não existe outra. Cássio segura o arco com a mão direita, enquanto seus dedos da mão esquerda tocam as cordas. Agora a pergunta que não quer calar. Será que o musicista é capaz de identificar na hora um arco feito de pau-brasil? O musicista vai tomar o arco em suas mãos e vai testá-lo. Felipe Conrolian, musicista. É muito subjetivo. Eu sempre brinco com meus clientes que arco é igual tempero de comida. A pessoa prefere mais salgado, mais doce. Existem arcos leves, arcos pesados, arcos médios. Quando ele toca e o arco é de pau-brasil, o instrumento vai responder melhor, o instrumento vai soar mais, o instrumento vai abrir mais. Então ele diferencia sim. Felipe é autodidata. Os anos de dedicação permitiram que ele trabalhasse como luthier, a pessoa que fabrica um instrumento. Também é archetier, o profissional que restaura, ajusta e fabrica arcos. Eu diria que no arco, tudo vem da natureza, praticamente tudo. O que acontece? A crina, que a gente utiliza para flexionar o arco, ela é natural, ou ela é crina de cavalo da Mongólia ou da Sibéria. E esses cavalos, desde cedo, eles são criados para a crina ser boa, né? O talão, ou ele é de ébano, ou ele é de marfim, ou ele é de casco de tartaruga, tudo com licença ambiental, também é material natural. O preço do arco de pau-brasil vai depender da espécie utilizada, da mão de obra empregada e do resultado final. Arcos de arquetário que são feitos artesanais, eu diria que os estudantes vão começar hoje falando em algo por volta de R$1.000. Aí eles podem chegar a R$1.500, R$2.000, 4, 5, 10, 15 mil reais. E os arcos antigos históricos
por exemplo, do Arquetaio que eu citei, François Tourte, Dominique Pecati, hoje são arcos que são leiloados por $80 mil, $100 mil. Felipe toca um violoncelo. Olha, eu vou pedir para você continuar com a gente, porque no próximo bloco, Bob de Souza vai conversar com um botânico e aprender como identificar um pau-brasil. Já Cristiano Oliveira vai contar a história de um homem que plantou nada mais, nada menos que 1 milhão de árvores. A gente volta já. Vinheta Fundo Azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, o meio ambiente por inteiro. Vinheta Fundo Azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, o meio ambiente por inteiro. O Meio Ambiente por Inteiro está de volta. A gente começa o terceiro bloco do programa com a participação de Bob de Souza. Ele conversou com o botânico Nicolas Baer e aprendeu a identificar o pau-brasil. É contigo, Bob. Letreiro, exibido Visitamos em o viveiro 2018. do Nicolas, que fica na zona norte da capital federal. Para atender a clientela, o botânico desenvolveu passadas rápidas nas ruas formadas por vasos de várias espécies. Ele vai dar dicas de como devemos identificar o pau-brasil. Então, para você identificar o pau-brasil verdadeiro, né, nós temos aqui uma folha do pau-brasil, uma folha, e essa folha tem os folíolos. E esses folíolos são alternados, né, não são opostos. Não há uma simetria, né? Não há uma tem simetria. Uma alternância. Muito bem. Deste para esse, para esse, para esse. Exatamente. Se ele for oposto, é o pau-brasil falso. Então é isso. Folhinhas assimétricas e espinhos espalhados pelos galhos e tronco. O empresário ainda realça a importância da espécie como o primeiro ciclo produtivo do recém-descoberto Brasil no século XVI. Justificou a ocupação também da costa, né? Nicolas Baer, não encontraram botânico. pedras preciosas, não encontraram ouro nem prata, mas encontraram o pau-brasil. É uma madeira muito dura, os troncos não são muito grossos, né? O uso maior dele realmente era para a tinta. E a cobiça pela seiva provocou um dos primeiros impactos ambientais de nossa história. No final do século XVIII haviam leis severas de controle, de uso, de manejo do pau-brasil. E ele realmente, em certa época, desapareceu. E no início do século passado foi redescoberto e replantado, né? E hoje é uma planta que não está mais ameaçada de extinção. Campo de árvores com caminho de concreto. Em nossa conversa, Nicolas deu o endereço para a gente procurar pau-brasil em área urbana. Encontramos várias árvores e tivemos algumas surpresas. Seguimos o conselho do botânico na identificação do tronco. Espinhos, muitos espinhos também pelos galhos. Mas só isso não resolve. Checamos também as folhas assimétricas. Ok, confere. É isso mesmo, é pau-brasil. Nesse trecho da quadra há dezenas de árvores pau-brasil, contorcidas, mais baixas, mais altas. Além da sombra, o conjunto forma uma paisagem de rara beleza. É dia. Caminho de pau-brasil tem sombra. Folhas estão verdes. Alinhamento perfeito dos troncos, em décadas de plantio e crescimento. O conforto está garantido. No finalzinho da tarde, a última luz vai se despedindo. Em poucos minutos, o jardim vira noite. Mas o pau-brasil continua respirando por um novo dia. Folhas assimétricas verdes do pau-brasil. Pelo jeito, Bob de Souza aprendeu a identificar o pau-brasil, né? Agora a gente muda um pouquinho de assunto, vamos contar a história do homem que plantou 1 milhão de árvores. Cristiano Oliveira conversou com ele e descobriu um produtor rural que trocou hortaliças por mata fechada. É contigo, Cristiano. Letreiro, exibido em setembro de 2019. Este é o homem de 1 milhão de árvores. Você ouviu direitinho. Ele plantou, desde criança, 1 milhão de árvores. Enquanto ele entra no carro e se desloca para a área que vamos visitar, eu adianto que ele é engenheiro agrônomo e extensionista. Entrada com árvores ao redor. Trabalha em projetos de reflorestamento, como este. A propriedade tem 20 hectares no total. Pertence ao Rodinaldo. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre ele. Antes é preciso dizer o que aconteceu aqui. Repórter Cristiano Oliveira, esta área onde eu estou era tomada por verduras, folhagens, a couve, a alface.
materiais e produtos para serem vendidos aqui nos mercados do Distrito Federal. Mas o dono da propriedade resolveu fazer um reflorestamento, mais ou menos 4 hectares, com 32 tipos de árvores nativas do Cerrado e ainda outras árvores frutíferas, como por exemplo a bananeira. Aqui também nós encontramos abacate, goiaba e para você que não é da região do Cerrado, que não conhece, também temos o ingá. Olha só, o ingá, nosso produtor falou que tem 3 tipos de ingá aqui nessa região e ele plantou ingás aqui também. Esse aqui já foi comido pelos pássaros, já está aberto aqui, os pássaros já fizeram a festa aqui neste ingá. Então tem árvores frutíferas também e ele não colhe essas frutas, tudo para os animais. Quer dizer, ele fez a casa dos animais e ainda está os alimentos. Sumar, é difícil convencer o produtor rural a deixar de produzir, de ganhar dinheiro com a área para reflorestar. Que tipo de ganho ele vai ter? O ganho principalmente que ele vai ter é de assegurar a redução de processo erosivo na sua propriedade. Sumar Garen, dar um extensionista fomento à da Emater biodiversidade DF. extremamente importante e atuar muito na produção de água. Então, ele sabe perfeitamente bem que ele, incorporando a cultura da preservação ambiental na sua atividade produtiva, ele vai ter um solo de melhor qualidade, uma água de melhor qualidade, que são os elementos essenciais para que ele possa continuar produzindo. A longo prazo? A longo prazo. E o que a gente percebe hoje, assim, que a consciência ambiental dos nossos produtores cada dia aumenta mais. Isso é extremamente importante porque dentro da visão de sustentabilidade é o que todos nós almejamos para a sociedade como um todo. Se é bom para todo mundo, deveria ser prioridade de todo mundo. Mas o que é óbvio pode não ser lucrativo. O Rodinaldo achou uma saída. Arrenda metade da propriedade, planta frutas em uma boa parte e os 4 hectares que foram reflorestados são um grande viveiro para animais que antes estavam sumidos. Em torno de 70% dos animais aumentaram na minha propriedade. De pássaros, Rodinaldo Xavier Pereira, produtor rural. Até cobra, uma paca, uma cutia, tudo. A gente não perde, a gente ganha na verdade, porque essa mesma água que estou irrigando outra área, se eu não preservo, com certeza ela ia secar com o tempo. Então tu ganha qualidade de vida, tu ganha biodiversidade, valoriza a tua área. Hoje, uma área que não tem reserva provavelmente não vai ter o mesmo valor. E por falar em ganhar, o Sumar não ganhou o apelido de homem de 1 milhão de árvores à toa. Será resultado apenas dos mais de 30 anos como extensionista da Emater, plantando e ajudando a plantar? Mas essa conta a gente começou lá atrás, quando eu ainda era criança. O meu avô paterno ele me incentivou muito a questão na área ambiental, de fazer trabalho de reflorestamento, de restauração, isso lá há alguns anos atrás. E com o passar dos anos eu tive a oportunidade, ao vir aqui para o Distrito Federal, trabalhar na Emater DF, que também sempre estimulou muito esse tipo de ação junto aos nossos produtores rurais. Quer outro exemplo de amor às árvores? Esse vem lá do Espírito Santo. A cidade de Itapemirim desenvolve um projeto bem legal. Esse projeto consiste em, para cada criança Jean Paes Rosa, nascida, secretário do Meio Ambiente que de é do Itapemirim, município de Espírito Itapemirim, Santo. planta-se uma árvore. Ou seja, nasceu uma criança, de Itapemirim, planta-se uma árvore. Em Itapemirim são plantadas árvores do bioma Mata Atlântica. Na propriedade do Rodinaldo, as próprias do Cerrado. Esse respeito às características de cada região é essencial. Até porque os animais se alimentam de frutos nativos de cada lugar e até ajudam dessa maneira a espalhar árvores por aí. É exatamente isso que acontece. Então a gente fala dos pássaros, tem outros mamíferos, né? A gente tem a cutia, a paca, né? E centenas de outros animais, os insetos, morcegos, tem muitos morcegos frugívoros, né, que a gente chama, que dependem da fruta para poder sobreviver. E eles fazem também um transporte no seu próprio intestino de muitas e muitas sementes de outros lugares. Então eu chamo que existem os disseminadores naturais, né? Então são os animais, o vento, né? A água inclusive é uma grande disseminadora também, porque muitas sementes caem na água e essa água vai para outras regiões. Então são vários elementos trabalhando ao mesmo tempo. Então essa lógica de pensamento está correta. Você se sente ou se considera um amigo das árvores, um amante das árvores? Com toda certeza, eu sou natureza, eu vivo a natureza, eu faço parte disso. Fugir disso, você está em contra a tua própria natureza, não existe outra situação que não seja essa. Céu alaranjado, sol ao centro, silhuetas de árvores, silhueta de árvore ao entardecer, transição, IP rosa.
O Meio Ambiente por Inteiro pode ser visto pela internet a qualquer momento. Acesse nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. O nosso site é tvjustiça.jus.br e se quiser mandar um e-mail para a gente, é fácil. meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até mais. Créditos. Produção, Rayane Ribas. Reportagem, Bob de Souza, Cristiano Oliveira e Leonardo Ferreira. Edição de texto, Cristiano Oliveira. Cinegrafia, Francisco Cosme e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica, Josenildo Júnior e o Eric Rodrigues. Edição de pós-produção, Paulo Mendonça. Videografismo, Leonardo Veloso. Audiodescrição, Visuáudio. Roteiro, Ana Luísa de Franco. Narração, Vinícius Souza. Núcleo de Programação, Rosa Wazem. Núcleo Técnico, Fábio Guedes. Núcleo de Produção de Programas, Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça 2020.